Fala, fofa! Beleza? Eu tô lançando, pessoal, o curso Crypto Blinders. Certamente é o curso mais completo sobre o mercado de criptomoedas e do mercado financeiro. Então, mude de vida através do conhecimento. Dá uma clicada aqui embaixo e rumo ao melhor ano das nossas vidas. Tamo junto. Bom, senhoras e senhores, então sobre o mercado de criptomoedas, né? Depois eu quero passar um pouquinho sobre o calendário econômico dessa semana. Por que essa semana é a mais importante? Na minha opinião, pelo menos a principal semana ou a semana mais importante dos mercados financeiros, dos mercados de risco em geral. Não só falando do mercado de criptomoedas, mas mercado de ações também. Porque, pessoal, nós temos aí basicamente uma pequeno movimento de alta de algumas altcoins, né, que chamou a atenção de muitos investidores. Nós também vimos mercado de ações recuperando um pouco, algumas ações sendo compradas também. Então, eu não sei se isso pode ser algum ânimo específico do mercado por ser início de ano, por ser aquela semana que a gente volta das férias, muita gente volta das férias, começa a querer depositar as suas esperanças e fazer investimentos em mercados de risco, então dá aquele ânimo, né? Mas ainda não aconteceu nada demais, nada de que a gente possa dizer assim determinante para uma mudança de ciclo de baixa. Então eu permaneço com a ideia de que eu acredito que o mercado continue em tendência de baixa, lembrando que existem altas no meio da tendência de baixa, então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Algumas altas me chamaram a atenção, como a da Cardano, que subiu 20% aí na última semana. Depois eu vou explicar por que esse padrão aqui é um padrão perigoso, tá? É um padrão que eu não sou muito fã, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre esse padrão aqui. Ele não é determinante para saber que é a hora de comprar, apesar das altas aí de uma semana para outra de 48%. A gente precisa um pouquinho falar sobre isso, porque várias altcoins estão subindo hoje, né? Independente aí da propriedade delas, se elas são meme coins ou se são de governança. Tem muitos detalhes importantes aí para a gente falar sobre isso hoje, tá? Então, a intenção é deixar vocês bastante informados aí sobre hoje. Bom, a semana então o cripto começou com a Solana subindo 39%, né? A maioria das criptomoedas abriu 2023, mas, pessoal, lembrem-se, por favor, de tendências, né? Topos e fundos ascendentes. Então, quando a gente fala de topos e fundos ascendentes, é a tendência de alta. Quando a gente fala topos e fundos descendentes, é tendência de baixa. E nós estamos ainda num padrão do quê? Topos e fundos descendentes, ok? Então, apesar dessa alta recente, tome muito cuidado para você não entrar com tudo, empolgado, animado com o mercado, achando que é alta infinita, porque ainda não é, beleza? Então a ADA também, pessoal, uma baleia de ADA aí falou que ela provavelmente será uma das 3 principais moedas, então a gente já está vendo aí alguns influenciadores do mercado de criptomoedas tentando manipular o mercado no sentido assim, cara, a ADA vai subir violentamente, vai... E eu concordo com ele, acho que ela vai subir sim, ela vai ganhar um espaço, acho que é uma das criptomoedas que vai se manter no mercado, assim como o Polkadot, entre outras. E sim, Cardano é uma das que eu pretendo especular assim no futuro, mas eu ainda não comecei a comprar elas, beleza? Então, ADA, Ethereum, Link, deixa eu ver o que mais aí, a Uniswap, são ativos aí que realmente podem subir legal, mas calma, eu ainda não tomei a decisão assim de entrar com tudo, tá? E tem outro detalhe muito importante, esse ano vai ser um ano em que na minha opinião, os reguladores dos Estados Unidos vão pesar um pouquinho a mão nas corretoras de criptomoedas, principalmente por causa da quebradeira do ano passado, né? E inclusive eles já estão tentando proibir da Binance tentar salvar algumas empresas de criptomoedas que faliram, né? Então, como a Voyager, que basicamente fez parte aí também desse miolo entre Binance, FTX, entre outras coisas ali, entre outros tipos de corretoras de investimentos, né? Ela foi uma das empresas da Three Arrows Capital também, que simplesmente quebrou por insolvência, tá? Coisa normal em tendências de baixa, certo? Então, um detalhe muito importante, sempre lembrar a questão da segurança lembrar que 91% das criptomoedas que existem, que já existiram lá em 2014 e já morreram, assim como as mais de 90% também das criptomoedas que passaram a ser interessantes, legais, né, importantes, subiram legal, altcoins, né, alternativas ao Bitcoin, lá em 2018 também já morreram. Então lembrar bastante disso, lembrar que acabamos de sair de um grande ciclo de alta em 2020 e 2021 e que desse ciclo de alta nós estamos vindo agora de 2023, vindo de 2022, aliás, para 2023, com uma tendência ainda de baixa, né, Fofolete? Então, tomar bastante cuidado com essas coisas. E por último, o que eu quero falar é sobre o calendário econômico, tá? Então, no calendário econômico, pessoal, o que tem de mais importante? Hoje é dia 9 de janeiro.
Geralmente, nesse ano, nós não faremos muitas lives abertas na terça-feira. Porém, como amanhã vai ter o discurso do Federal Reserve às 11 horas de Brasília, do Jerome Powell, eu vou querer passar para vocês ao vivo aqui também. A gente vai falar um pouquinho sobre o que pode acontecer através do discurso dele, como o mercado pode reagir. E para mim, o dia 10 de janeiro, ou seja, o que acontecer do dia 10 de janeiro ao dia 12 de janeiro vai ser mais importante do que aconteceu até agora. Lembrando que essa alta agora da volta das férias de muitos investidores pode ser natural, tá? Do período. Então, tomar muito cuidado porque ainda temos acontecimentos extremamente importantes que vão manipular o mercado. Quando você vê 5 estrelas aqui, é um período de alta volatilidade, ou período que promete uma grande volatilidade e até às vezes mesmo um direcionamento principal do preço. Então, à medida que as coisas vão... à medida que a gente percebeu o que ia acontecer no discurso do Powell, a gente já pode ter um direcionamento daquilo que pode ser o nosso primeiro trimestre, né? E agora eu gosto de sempre olhar cada fechamento trimestral dos mercados, porque o trimestre ele pode mudar também a tendência, né? Lembrando, a cada ano fiscal muda de tendência, como entre o período de dezembro a janeiro, assim como entre março e abril, que é o primeiro trimestre, entre junho e julho, que é o segundo trimestre, ou o primeiro semestre, né? Ou o ano fiscal americano, né, que seria entre junho e julho. Aí nós temos depois setembro e outubro, outro trimestre fiscal, e agora em janeiro, o quarto trimestre fiscal de 2022, onde vai ser o resultado de várias empresas e provavelmente várias empresas vão mostrar prejuízo ao invés de lucro para esse ano, tá? Ou baixo lucro. Depois, então, do discurso do Powell, no dia 12, na quinta-feira, tá, pessoal? Tomar muito cuidado também com o IPC núcleo, que é os dados de inflação. Então, se eles virem abaixo do esperado, ou seja, se vir abaixo de 6,5, nós vamos ver o mercado reagir com alta, com otimismo. Mercados voláteis tendem a atingir, assim, no dia vai ser muita volatilidade, tá? Ele vai liquidar bilateralmente, vai subir, depois vai cair muito rápido, depois vai se recuperar e depois ele vai tomar uma direção, beleza? Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal, dar aquele like, dar aquele apoio, aquela força moral, porque eu vou estruturar sempre algumas aulas praticamente segundas, quartas e sextas para vocês. E no caso especificamente vai ser amanhã, por causa da importância do dado econômico. Então amanhã vai ter live, mas quinta-feira provavelmente não vai ter live, tá? Vou trocar a terça pela quinta. Porque na quarta-feira, como terça eu reservei para a produção de conteúdos gravados que vão ser adicionados a informações para mais iniciantes e também para mais avançados, especificamente. Nós vamos ter três lives por semana, segunda, quarta e sexta, e 2 vídeos gravados na terça e quinta e um no domingo, tá? E no domingo eu vou criar um quadro aí, que é o Domingão do Bitcão das informações. E aí vai ser um vídeo gravado, mas eu vou trazer vamos dizer assim, uma somatória de todas as informações e notícias relevantes que aconteceram durante a semana, beleza? Bom, pessoal, então... Os dados mais importantes vai ser amanhã o discurso do Powell, tá? Então vai ser uma semana de muita volatilidade. E os dados de inflação anual, mensal de dezembro. Então a gente precisa ver o que vai acontecer. E no mesmo dia nós vamos ter os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, cara, esse dia aqui vai ser, na minha opinião, um determinante possível de uma nova tendência do mercado. Ou ele vai se manter caindo forte, ou ele vai iniciar uma tendência de alta semestral ou trimestral, tá? Ou seja, ele pode começar a fazer topos e fundos ascendentes semanais, mesmo em tendência de baixa de longo prazo, mas começar uma estrutura de alta que pode durar uns 3 meses, tá? E aí altcoins podem reagir positivamente, Bitcoin, criptos em geral podem reagir positivamente, e a nossa carteira também, beleza?